Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos à nossa aula de Ciência Política. Antes de começar a falar do nosso conteúdo ou do que a gente vai trabalhar na aula de hoje, eu queria tranquilizá-los e avisar que eu recebi os trabalhos referente ao princípio da igualdade, cujo prazo finalizou no dia de ontem. Então, se caso você está vendo a nossa aula agora e não me encaminhou o trabalho sobre igualdade, por qualquer que seja o motivo, porque esqueceu ou porque tinha outros compromissos e que se tornou inviável finalizar o trabalho e me encaminhar até a data de ontem, eu peço que entrem em contato comigo, tá? Porque infelizmente eu não tenho como ir atrás de cada um de vocês para pedir, para solicitar que me enviem os trabalhos. Mas eu recebi, todos que eu recebi, eu já deixei separado. Eu vou ler todos, um por um, para conseguir visualizar se vocês compreenderam ou não o que seja a igualdade nas suas 3 dimensões. Ou seja, a igualdade formal, a igualdade material e a igualdade como reconhecimento. Eu não dei o retorno um por um ainda, porque eu não fiz a leitura, né? Se o prazo finalizou ontem e eu estou gravando a aula hoje, ou seja, na quarta-feira, no próprio dia da nossa aula, efetivamente, né? Eu não tenho como fazer a leitura de todos os trabalhos, né? Nesse período aí, do momento que finalizou o prazo e até o momento que eu tô gravando a aula. Então, por isso eu não dei nenhum retorno, mas fiquem tranquilos que eu vou ler todos e no momento que eu ler todos, eu vou dar o retorno. Se caso eu não der o retorno, é porque eu não recebi o trabalho de vocês, tá? Mas fiquem bem tranquilos, porque eu acredito que eu recebi de todos, tá? Mas, se vocês preferirem, eu posso dar igual retorno um por um antes de fazer a correção para tranquilizá-los, tá? Mas fiquem bem tranquilos, tá? Ninguém vai ser prejudicado em razão de algum evento aí por força maior que tenha acontecido e vocês não puderam me entregar o trabalho ou eu não recebi o trabalho, tá? Então, quanto a isso, bem tranquilo. A aula de hoje, então, o que eu separei para a gente estudar, conversar um pouquinho e fazer mais um trabalho para a semana que vem, tá? Sim, a gente vai ter mais um trabalho para vocês me entregarem na semana que vem. E eu queria adiantar que quando eu estava na condição de aluna, eu também não gostava de fazer trabalhos em casa, achava chato e tudo isso, né? Que eu acredito que muitos de vocês também não gostem de elaborar esses trabalhos em casa. Mas eu tenho um motivo para isso, e só aproveitando para justificar, que se a gente estivesse nas nossas aulas normais, nas nossas aulas presenciais, nós estaríamos fazendo seminários e debates em relação a esses temas, tá? Principalmente sobre a igualdade. A gente separaria alguns temas polêmicos, claro, para a gente debater, argumentar, né? Conseguir expor a nossa opinião e não só expor, como defender, né? Trabalhando a ideia de democracia, né? Pluralidade de pensamentos, de opiniões, né? Toda essa ideia. Na impossibilidade de fazer, né, utilizar esse método, eu tento ouvi-los, né, captar a opinião de vocês sobre esses temas por meio do texto, por meio da leitura, tá? Então, por isso que eu tenho feito esses trabalhos, tá? Para conseguir compreender, né, como que vocês enxergam determinadas situações, né, e como vocês argumentam com essas situações, como que vocês defendem o ponto de vista de vocês, considerando esse nosso espaço democrático, né, a nossa democracia, onde todos, né, claro que respeitados, né, as opiniões dos próximos, né, mas todos nós deveremos expor e defender as nossas opiniões, tá legal? Então, pessoal, com a ideia de provocar um pouco mais vocês a respeito da igualdade, eu encaminhei juntamente com esse vídeo, então vocês devem ter recebido os meus links, alguns vídeos do YouTube que eu gostaria que vocês assistissem, tá? Como vocês já sabem, e eu sempre falo isso, eu trabalho muito a questão da visibilidade e igualdade racial, né? Mas em cima da ideia de reconhecimento, de teorias de reconhecimento, e tendo em vista que esse é o meu objeto de estudo há um tempo já, eu separei os vídeos que vão trabalhar a questão da discriminação racial, né, como que isso afeta essa questão da igualdade, né, principalmente a questão da igualdade material e da igualdade como reconhecimento, né, desses grupos vulneráveis e que se encontram muitas vezes à margem da sociedade, tá?
Então, eu encaminhei para vocês os vídeos e eu gostaria que vocês assistissem a esses vídeos, tá? Eu peço que tirem um tempo do dia de vocês, tá? E assistam os vídeos porque eu gosto de provocá-los e eu quero provocá-los a pensar, a refletir. E já adiantando que, é claro, né, gente, eu sempre brinco que na minha sala de aula, na turma, eu sou autoritária, não sou democrática, mas isso é só uma brincadeira, né? Eu não quero que vocês necessariamente concordem com o meu ponto de vista, tá? Concordem com o que eu argumento, com o que eu falo para vocês, com o trabalho que eu venho fazendo, que eu venho pesquisando, ou com esses vídeos que eu encaminhei, tá? Meu objetivo não é fazer vocês adotarem o meu pensamento, tá? Concordarem com o que eu acredito, com o que eu defendo. Até porque se todo mundo concordasse comigo, seria até um pouco chato. A gente precisa um pouco, né, de embate, porque eu acho que a gente cresce, a gente amadurece, a gente altera, evolui os nossos pensamentos e o nosso jeito de pensar por meio do debate, né, por meio das controvérsias que existem. Então, eu acho fundamental que a gente como é que posso dizer, né, se embata, né, se enfrente em algumas questões para que a gente consiga amadurecer os nossos pensamentos e amadurecer os nossos argumentos em relação ao que a gente defende. Então já adianto que vocês não precisam concordar comigo e eu não estou forçando ninguém a adotar o pensamento que eu adoto ou a linha de pensamento que eu adoto, embora eu, né, fosse ficar imensamente feliz, grata, se vocês tivessem esse pensamento que eu adoto, que é de reconhecimento e de igualdade em relação ao outro, né? Mas não necessariamente vocês precisam concordar comigo. Então, também quero ouvi-los a respeito dessas questões, né, um pouco polêmicas. Então, aguardo que vocês assistam os vídeos que encaminhei como forma de provocá-los, tá? Como forma de, talvez, fazer crescer algum tipo de incômodo dentro de vocês, tá? Então, bom vídeo. Se quiserem pausar a aula agora para assistir, fiquem à vontade, tá? Mas assistam e eu espero um feedback de vocês em relação a esses vídeos. Se por alguma... se eles fizeram vocês se sentirem um pouco incomodados ou não, tá? Bom, seguindo então, tá? Chega de blá blá blá, porque aí já passaram 7 minutos e a gente não começou efetivamente o que eu quero trabalhar na aula de hoje, tá? Então vamos lá. O que a gente finalizou em relação às nossas últimas aulas, né? A questão da versão que o Estado adota no decorrer do tempo, né? O que vocês precisam ter claro na cabeça, na mente de vocês? Que o Estado nem sempre teve a mesma postura, né? Dependendo da realidade histórica, né? Dependendo dos movimentos sociais, né? Da própria sociedade, né? Ou seja, vários fatores, né? Levaram o Estado a depender do momento histórico, adotar posturas diferentes, né? Ter comportamentos diferentes em relação à sociedade. E isso ficou bem perceptível quando a gente fez essa breve análise do Estado absolutista, do Estado liberal, do Estado social e, por fim, chegando ao nosso Estado democrático, né? Dando um panorama geral, né, para vocês a respeito dessas versões que a gente trabalhou. O que a gente percebeu? Que o Estado absolutista era aquele Estado com um poder soberano absoluto, né, um Estado onde a gente tinha a centralização do poder, né, uma pessoa só, né, detinha todos os poderes do Estado, ou seja, ela era poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então, a gente poderia ter uma grande violação de direitos pensando nessa ideia de Estado absolutista, porque era uma pessoa só que controlava toda a sociedade e todo o direito, né? Então, a gente percebe, né, que o Estado absolutista, ele é o que mais se afasta em relação aos outros, né? Ele é o mais diferenciado em relação aos outros. Depois a gente viu o Estado liberal, né, que foi justamente contra essa ideia de concentração, de centralização de poder nas mãos de uma pessoa, trabalhando com toda aquela ideia do Montesquieu, né, que era justamente a moderação do poder, né, era pegar esse poder então centralizado, concentrado e descentralizar em pessoas diferentes para que a gente tivesse uma ideia de limitação do poder e aí proteção dos direitos individuais, né, das pessoas, dos indivíduos daquela sociedade, até porque no Estado liberal o sujeito, o indivíduo
indivíduo ele ganha bastante valor, né? Tanto que a gente trabalha com a questão da liberdade, né? Da liberdade do indivíduo dentro de uma esfera que o Estado não pode intervir, né? Porque o Estado não intervém no Estado liberal, ele é um Estado abstencionista, ele é um Estado negativo. Depois a gente passou para o Estado social, que já mudou de visão, né? O Estado social ele começa a perceber que o Estado ele não pode ser um Estado abstencionista, ele tem que ser um Estado intervencionista, ou seja, intervir na sociedade, né? Como justificativa de combater a desigualdade, né? Ou seja, o Estado ele pensa em criar programas, em políticas públicas de combate à desigualdade, justamente para se concretizar aquela ideia de igualdade material na sociedade, né? Então, o Estado social ele muda de postura no momento que ele deixa de ser abstencionista, como era o Estado liberal, e passa a ser intervencionista nessa ótica de Estado social. E por fim, né, remetendo à semana passada, o Estado democrático ele une essas concepções de valorizar o indivíduo, de proteger os direitos individuais do indivíduo, como a gente viu no Estado liberal, e também ele resgata o Estado social com essa ideia de concretização da igualdade material, né, de intervenção do Estado, né, vamos pensar, por exemplo, Bolsa Família, né, Bolsa Família seria uma concretização do Estado social dentro do nosso Estado democrático hoje, né, é o criar programas, né, que visem aí combater a pobreza ou pelo menos criar algumas condições mais igualitárias na sociedade. E no Estado democrático, além de juntar os dois fatores, o liberal e o social, a gente trabalha com a questão da participação popular, né, com a questão da transformação social, onde as pessoas agora ganham vozes, né, elas lutam por meio de lutas de reconhecimento, por meio de movimentos sociais, né, como fator de reconhecimento, tanto é que a gente trabalha a questão da igualdade como reconhecimento nessa ideia de Estado democrático, né, então é fácil perceber que a gente muda, o Estado muda de postura dependendo da realidade do momento que está se vivendo. Tendo isso em mente, né, dessas alterações do Estado, das versões do Estado no decorrer do tempo, a gente chega no nosso próximo conteúdo, enfim, né? Agora sim, eu posso dizer, estamos começando a nossa aula de ciência política hoje. Qual é o conteúdo que a gente vai começar a estudar hoje, ou pelo menos, né, debater um pouco? A gente vai começar a trabalhar crises do Estado, né? Então, anotem como nosso título de conteúdo novo, crise do Estado, ou crises do Estado. E aí eu quero que vocês anotem já de cara quais são as 4 crises que a gente vai mencionar, né? São 4 crises que a gente vai citar, que a gente vai falar um pouquinho, que são as crises do Estado. A primeira, crise conceitual. A segunda, crise estrutural. A terceira, crise funcional. E por último, crise de representação. Então essas são as 4 crises que a gente vai chamar de crises do Estado. Crise conceitual, crise estrutural, crise funcional e crise de representação, né? De ideia de representatividade. E já vos adianto que a respeito da crise de representatividade, a gente vai fazer mais um trabalho na semana que vem, tá? Um trabalho também de opinião, de argumento, que eu quero ouvir a opinião e a defesa da opinião de vocês a respeito da nossa crise de representação no Brasil, tá? Mas depois, quando a gente voltar para essa questão, eu falo qual vai ser o trabalho, tá? Bom, então, crises do Estado, começando pela primeira que vocês anotaram aí, que é a crise conceitual. O que significa a crise conceitual do Estado? Vejam bem, tá? Quando a gente estudou Estado, lá talvez na nossa segunda aula, a gente estudou os elementos que compõem o Estado. Vocês se lembram? Eram 3 elementos que compõem o Estado. Então voltem lá na nossa segunda aula, na aula sobre Estado, e procurem quais são esses 3 elementos que formam o Estado, que constituem o Estado. Encontraram? São 3, não é? População, território e soberania. São os nossos 3 elementos. População, as pessoas, né? Que precisa de pessoas para a gente trabalhar a questão do Estado.
A segunda, o território, porque essas pessoas elas não podem estar voando, né? Não podem estar em lugar nenhum, então elas precisam estar num território, fixo em um território. E o terceiro é a soberania, que é o poder que o Estado vai ter sobre essas pessoas em cima desse território. E aí a gente tem a composição por meio dos elementos do Estado, tá? Então, o que vocês precisam perceber? Que soberania faz parte do conceito de Estado. Ou seja, né, é um elemento constitutivo do Estado. Se o Estado tem 3 elementos, soberania é um desses elementos e, portanto, faz parte do conceito de Estado. Toda vez que a gente pensar em Estado, a gente pensa que tem uma população, tem um território e tem um poder soberano, né, em relação a essa população nesse determinado território. Então, soberania é um elemento conceitual de Estado. E por que eu chamei essa crise de crise conceitual? Porque o que a gente vai começar a analisar e a gente vai perceber com o passar, né, no decorrer das nossas aulas, é que a soberania, ela vem se transformando, ela vem se readaptando em razão da realidade, né, que a gente vive hoje, tanto realidade interna como também realidade internacional, né, em relação aos outros estados, e a gente começa a perceber e a questionar a questão da soberania, né? A gente viu que no estado absolutista ela era absoluta e incontestável, né? Inclusive o monarca e o soberano estavam acima das leis, né? Acima do contrato social. E a gente percebe que com o passar do tempo, essa soberania ela passa a ser questionada. Será que o soberano tem esse poder incontestável, absoluto, né, sobre essas pessoas nesse determinado território? Então, aquele conceito de soberania que faz parte do conceito de Estado, ele começa a ser questionado, né? Será que a soberania é realmente isso que a gente compreende por soberania? Será que ela é absoluta? Ela é incontestável? E a gente começa a perceber nessa ótica de Estado democrático, né? Nesse momento que a gente vive, que a gente não pode mais reconhecer a soberania como absoluta e incontestável, porque não é. Porque agora a gente trabalha com certos limites da soberania, tanto limites internos como limites externos, né? Vejam, os direitos naturais dos indivíduos, eles são considerados como limite da soberania, né? Lembre, vamos voltar lá no Estado liberal, voltar a Montesquieu, né? O que limita o poder? Qual é um dos fundamentos de limitação do poder? Os direitos naturais que os indivíduos têm, que o Estado não pode violar, mas o Estado deve proteger, né? Então, os direitos naturais, hoje, eles devem ser compreendidos como limitação do poder do Estado, ou seja, como limitação da soberania. Então, aí a gente já começa a perceber que a soberania ela não é absoluta, né? O Estado, ele não pode agir como ele acha que tem que agir. Ele está submetido à lei e também ele precisa observar esses direitos naturais, né? Direitos individuais hoje constitucionalizados lá no artigo 5º da Constituição, por exemplo. E o Estado, ele precisa proteger esses direitos, né? Então, a gente limita o Estado, limita essa soberania pelos direitos naturais, que é uma forma de limitação interna, né? Ou seja, acontece dentro do território do Estado. A gente também pode pensar em limitação externa. Quando eu falo em externa, eu penso fora do nosso território, né? Fora do Brasil, e já entro no mundo do direito internacional. O que pode limitar a soberania de um Estado no direito internacional? Porque quando vocês chegarem lá no 5º semestre e a gente for estudar DIP, que é o direito internacional, a gente vai perceber que no plano internacional, todos os Estados são soberanos. Todos os Estados têm o mesmo nível de soberania. Nenhum Estado é mais soberano que o outro no plano internacional. Mas será que é possível que a soberania de cada um desses Estados seja limitada por algum fator do direito internacional? Sim. Sim, e o que se tem trabalhado e se defendido nessa ótica de direito internacional são os direitos humanos. Os direitos humanos compreendidos no plano externo como limitadores da soberania. Então, se no plano interno eu trabalho com direitos naturais,
como limitação da soberania no plano externo, ou seja, internacional. Eu trabalho com a ideia de direitos humanos como limitador da soberania. E isso vocês podem pesquisar, e existem casos em que o próprio Estado é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão de alguma violação, né? Provoco vocês a procurarem como que surgiu a Lei Maria da Penha, né? Procurem, depois que terminar a aula, vão pesquisar como que surgiu a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha não surgiu porque o Brasil, de uma hora para outra, pensou, vamos fazer a Lei de Proteção à Violência contra a Mulher, vamos criar a Lei Maria da Penha. Não, né? A gente teve um caso aí que foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso da própria Maria da Penha, e que como consequência a gente teve aí a criação da lei. Então, hoje, muitos casos de violação de direitos humanos, eles podem ser levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a corte capaz de julgar esses casos de violação dos direitos humanos, e se configurar essa violação dos direitos humanos, essa corte ela pode impor sanções ou ela pode condicionar a determinados atos do Estado como forma de punição. Então, no momento que eu falo que uma corte internacional pode condenar um Estado por violar direitos humanos, eu estou dizendo que aquela soberania daquele Estado ela está sendo limitada, porque o Estado está sendo condenado por uma violação por uma corte internacional. Então, isso significa que a soberania desse Estado ela está sendo limitada por essa violação dos direitos humanos. E que, por isso, então, os direitos humanos eles funcionam como limitadores da soberania no plano internacional. E isso que configura a crise conceitual. Vocês conseguem compreender por que é crise conceitual? Porque a crise que se trabalha dentro dessa ideia de crise conceitual é a crise da soberania. É a soberania que está em transformação. A soberania está mudando de conceito. E se a soberania está se alterando, está se transformando, ou seja, se a gente passou a questionar os limites da soberania, né, até que ponto a soberania e o poder do Estado, né, pode ir, e a soberania, ao mesmo tempo, faz parte do conceito de Estado, eu posso dizer que o Estado está em crise, e em crise de uma forma conceitual. Porque o elemento que conceitua o Estado, ou melhor, um dos elementos que conceitua o Estado, está em crise, está em transformação, em modificação. Então, como consequência, o próprio conceito de Estado também está em transformação. Por isso que é crise conceitual, né? Baseado na ideia de soberania, tá? Então, essa é a nossa primeira crise, a crise conceitual. A segunda que vocês anotaram se chama crise estrutural. O que é crise estrutural? Vejam bem. Vocês podem anotar aí do lado, crise estrutural, 2 pontos, crise financeira. Né? Que toda a ideia da crise estrutural ela gira em torno da ideia de crise financeira. O que a gente percebeu com o Estado Social? Né? O que o Estado Social fez de diferente em relação aos outros estados, né? Principalmente em relação ao Estado liberal. O Estado Social, se ele cria programas, se ele cria políticas públicas, se ele intervém na sociedade, significa que tudo isso que ele faz, toda essa ideia de intervencionismo, demanda um gasto. Sim, demanda um gasto público, um dinheiro, um investimento. Né? Se eu vou trabalhar com questão do Bolsa Família, eu preciso reservar um investimento para isso. Questão de saúde, eu preciso um investimento voltado para a questão da saúde. E se eu digo que o Estado Social se incorporou, ou as ideias, as bases teóricas do Estado Social foram incorporados a essa ideia de Estado democrático, eu digo que hoje no Estado democrático o Estado também cria esses programas, também cria essas políticas públicas e que, portanto, também tem esse tipo de investimento, né? E aí vem uma grande questão de fundo, que é o que vai resultar nessa ideia de crise estrutural. O Estado tem condição de dar tudo? Ele tem condição de abraçar todas essas questões de desigualdade e dar tudo? E aí é um aspecto que a gente precisa pensar um pouco, né? Um aspecto que a gente precisa ser um pouco crítico em relação a isso. Vejam bem, eu não estou dizendo que é
ruim que o Estado seja intervencionista, muito pelo contrário, né? Se eu sou o tipo de pessoa que defende a concepção da igualdade, trabalhada principalmente no aspecto material e de reconhecimento, eu sou uma pessoa que defende, né, a questão do Estado social, do Estado intervencionista. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, será que a gente consegue, o Estado consegue abraçar todas essas causas e tem condição financeira para abarcar tudo isso? A gente sabe que não, né? A gente sabe que é inviável o Estado ter um grande investimento financeiro, né? Uma grande saída de dinheiro em relação a essa ideia de intervencionismo. Desculpa, eu tive que parar um pouco por causa da minha cadelinha, tá? Mas voltando. Então, o que a gente precisa ser crítico em relação a isso, né? Até que ponto o Estado pode gastar, até que ponto o Estado pode intervir, né? Porque quando a gente trabalha crise estrutural e crise financeira, a gente precisa pensar que o Estado ele entrou num colapso em razão de todo esse investimento ou de toda essa ideia ou teoria de que ele precisa abraçar todas as questões para de fato concretizar essa ideia de desigualdade ou de outros aspectos. E essa ideia de abraçar todas as questões, todas as causas, levou ao que a gente chama de crise estrutural, ou seja, essa crise financeira do Estado em razão dessa ideia de intervencionismo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que foge da ideia de questões de desigualdade, mas que é uma questão polêmica que caiu num concurso público de defensor público e que era assim a questão, era na segunda fase, questão dissertativa. Ela narrava um caso de um sujeito que ele queria enxertar pele de lagarto no rosto, né, enxertar uns enxertos grandes assim para se parecer com um lagarto, porque ele estava fundamentando que ele queria ser um lagarto e fundamentou isso com base no princípio da felicidade, né? Ou seja, para ele conseguir ser realizado, para ele conseguir efetivamente ser feliz, ele precisava fazer esses enxertos e se parecer com um lagarto. A questão perguntava, né? Você, como defensor público, abraçaria essa causa? Defenderia essa causa? Não sei se você sabe, mas a defensoria pública é para aquelas pessoas que não têm condições financeiras, né? Seriam como os advogados daquelas pessoas que não têm condições financeiras. Então, suponhamos que um sujeito, vocês são um defensor público e um sujeito procura vocês para fazer esses enxertos e se parecer com um lagarto baseado no princípio da felicidade. A questão perguntava, né? Você, como defensor público, né? Aceitaria a causa? Defenderia a causa? E o gabarito da questão, para quem tirou a nota mais alta, era o defensor público que defenderia esse caso, que abraçaria essa questão, ou seja, que defenderia que o Estado, porque a defensoria pública vai pedir que o Estado pague, que a defensoria pública, que o Estado pagasse essa cirurgia plástica de enxerto para o sujeito parecer com um lagarto, com base no princípio da felicidade. Então, vocês percebam que uma questão de concurso público falava que o Estado tinha que investir dinheiro, pagar uma cirurgia plástica para um sujeito que gostaria de se parecer como um lagarto em razão do princípio da felicidade. Né? Então, vejam o absurdo que a gente chegou de demandas contra o Estado, ou seja, que o Estado vai ter que pagar e investir em prol do social, em prol da felicidade, né, em prol de determinados grupos. Então, a gente chega a questões e fatos concretos que beiram o absurdo, né, de gasto que o Estado tem com questões que ele não deveria ter. Né? Não deveria, às vezes, olhar só o individual, mas olhar para o coletivo e investir naquilo que abarcaria um maior número de pessoas, já que, em razão da condição financeira, a gente não consegue abarcar todo mundo. Se eu tenho 50 mil reais, eu preciso pensar se eu vou investir esses 50 mil reais para beneficiar o máximo de pessoas que eu posso, ou usar esses 50 mil reais para bancar essa cirurgia plástica desse sujeito que vai beneficiar só esse sujeito. Né? Então, em razão dessas demandas contra o Estado, fazendo com que o Estado pague alguns tipos de
dessas questões, né, que tratam de felicidade, de desigualdade, de abraçar a sociedade, de abraçar os indivíduos, levou a uma ideia de crise estrutural, também denominada de crise financeira, tá? Então, o que vocês precisam anotar dentro desse conceito, dentro dessa parte de crise estrutural? Se vocês anotaram crise financeira, e vocês acham que não precisam anotar mais nada, tá? Só precisa ficar claro que essa crise financeira surge com a ideia de Estado social, Estado interventor, que gasta mais do que tem, que abraça mais do que pode abraçar. E aí a gente tem que ser um pouco crítico em relação a isso e pensar se eu beneficio a coletividade com o que eu tenho ou se eu beneficio um grupo pequeno ou determinadas pessoas, porque eu não posso beneficiar tudo. E se o Estado beneficia tudo, ele entra nessa crise financeira e não tem dinheiro nem para beneficiar a coletividade. Tá? Então, a crise estrutural ou crise financeira, ela trabalha com essa ideia, né, de financeiro, de dinheiro, de gastos que o Estado tem a partir da concepção intervencionista. Avançando, a gente anotou a crise funcional. A crise funcional, ela se refere às funções do Estado. Se antes o Estado era o centro de poder para resolver qualquer tipo de questão da sociedade, qualquer tipo de conflito que envolvia a sociedade, hoje não é mais só o Estado que tem essa competência, né? Eu quero dizer com isso que houve uma descentralização de algumas questões de competência e poder do Estado para outros setores. Então, quando eu falo em crise funcional, eu me refiro à questão da função do Estado, que não é mais exclusiva, né? A gente começa a descentralizar alguns tipos de função até para a gente desatolar algumas questões do Estado. O exemplo clássico que vocês podem anotar aí é o Instituto da Mediação. Não sei se vocês já ouviram falar, muito provavelmente sim, mas a mediação é um modo alternativo de resolução de conflito, onde quando a gente tem um conflito com uma outra pessoa, eu não levo essa questão para o judiciário. Eu não ingresso diretamente com uma ação no judiciário. Eu tenho um meio alternativo para isso, que se chama mediação, né, que a gente trabalha fora dessa questão do Estado, onde outra pessoa, que vai ser chamada de mediador, vai ter o poder, a competência de tentar resolver aquele conflito, de pôr fim àquele conflito, né? Aquela lide no caso concreto. Então, perceba que não é mais só do Estado a questão de resolver conflitos, né? Se quiseres, pode, claro, ingressar com uma ação no judiciário, no poder judiciário. Mas hoje existem outros meios alternativos de resolução de conflitos que não é o Estado que vai nos auxiliar, não é o Estado que vai atrás dessa resposta, né? Mas sim o Instituto da Mediação, por exemplo, onde eu tenho a atuação de um mediador e esse mediador é que vai tentar dar solução para aquele caso, não mais o Estado, ou seja, não mais o Poder Judiciário. Então, crise funcional, mais uma vez, se refere à questão da crise das funções do Estado. O Estado não é mais o centro, né? O Estado não detém exclusivamente todos os poderes. A gente passa a descentralizar alguns poderes do Estado, como, por exemplo, a questão de resolver conflitos, que agora não mais necessariamente eu preciso ingressar com uma ação no Poder Judiciário, eu posso me valer do Instituto da Mediação, que é um instituto fora do Estado, né? Não preciso necessariamente do auxílio do Estado mais. Essa, então, é a crise funcional. E, por fim, a crise de representação, que é a crise referente ao trabalho que vocês vão fazer. O que é a crise de representação? Vocês podem escrever do lado apatia política. Apatia política, vírgula, esvaziamento de alternativas. Apatia política, esvaziamento de alternativas. O que é a crise de representação? A crise de representação é quando a sociedade, ou pelo menos uma parcela, um grupo dessa sociedade, não se vê representado por quem deveria ser o representante do Estado. Né? Isso eu me refiro à questão das eleições. Né? A gente tem as eleições, onde a gente elege
escolhe os nossos representantes. A crise de representação vai dizer que pode chegar num determinado momento que a sociedade ou parte dessa sociedade não vai se ver representada por nenhum, né? Se eu tenho o A, o B e o C em quem eu posso votar para tentar eleger, pode ser que eu não me veja representada por nenhum deles. E aí entra um outro aspecto bem polêmico, que é a questão do voto nulo, voto em branco. Ninguém me representa, eu vou anular meu voto, eu vou votar em branco. Nessa ideia de voto nulo, voto em branco, ela representa a essência da crise de representação, né? O sujeito está gritando, ninguém me representa, eu não me vejo representado por nenhuma das opções que eu tenho. Isso é crise de representatividade. Isso que significa apatia política, né? Tem desgosto pela política, esvaziamento das alternativas. Ninguém me representa, não sei em quem votar, não vou votar em ninguém, vou votar em branco, vou votar nulo. Crise de representação. Ou mais, eu voto em uma das minhas 3 opções, apostando que aquele sujeito vai me representar enquanto representante do governo, né, enquanto representante da sociedade em geral, e no decorrer do mandato desse sujeito, ele deixa de me representar, né? Ou seja, ele não supera as minhas expectativas, não cumpre com aquelas promessas feitas durante a campanha eleitoral, né? E por algum motivo isso leva a uma descredibilidade desse sujeito que passa a não representar mais a sociedade. Então, a crise de representatividade, ela funciona dentro desse viés, né? O sujeito que foi eleito para representar a sociedade não representa mais a sociedade. Ou eu sequer tenho uma opção que me represente no momento da eleição. Isso é crise de representação. Quem nos representa, de fato, representa a vontade da maioria das pessoas? É isso que se refere, então, à crise de representação, finalizando as 4 crises que vão levar na consequência de uma crise geral do Estado. Então, retomando, né? São 4 crises. Crise conceitual, crise estrutural, crise funcional e crise de representação. Crise conceitual, o que vocês precisam lembrar? Crise da soberania, né? A soberania está em crise porque agora ela não é mais absoluta e ilimitada. Muito pelo contrário, agora ela é limitada tanto pelos direitos naturais, no direito interno, como pelos direitos humanos, no direito externo. Então, crise conceitual, lembrar de soberania, limitação de soberania. Crise estrutural, lembrar do quê? Crise financeira, em razão da ideia de Estado social, de Estado intervencionista, que gasta além do que pode, gasta além das condições financeiras que pode. Então, essa é a crise estrutural. Crise funcional, perda da exclusividade da função estatal, né? Perda dos poderes exclusivos do Estado, como exemplo, utilizando o Instituto da Mediação, onde a gente descentraliza a função de julgador do Estado. E, por fim, crise de representação, trazendo a ideia de apatia política e esvaziamento de alternativas dentro de um pleito eleitoral de representantes do governo. Então, essas são as 4 crises da crises do Estado. Finalizando isso, o que essas crises do Estado significam? Que o Estado democrático hoje, que é o Estado, é a versão do Estado que a gente adota hoje, é o Estado que está sofrendo essas crises. Ou seja, o Estado democrático hoje que sofre com a crise conceitual. A soberania está sendo trabalhada e questionada dentro do Estado democrático, que é o Estado no qual a gente está vivendo, no qual a gente está adotando como versão. A crise estrutural é uma crise do Estado democrático também. Crise funcional, cada vez mais a gente vê essa questão da crise funcional, porque cada vez mais surgem institutos para trabalhar paralelamente em relação ao Estado. Então, crise funcional também dentro do Estado democrático. E, por fim, crise de representação, acho que nem precisa dizer, né? A gente vê bastante questionar a questão da democracia e da representação da população, da sociedade em relação ao nosso governo. Quando eu digo que as 4 crises elas se encontram dentro do Estado democrático, o que eu estou querendo dizer? Que assim como todos os outros estados se transformaram em novas versões, muito possivelmente, e a gente já tem uma doutrina bem forte trabalhando em relação a isso, muito possivelmente o Estado democrático
vai se transformar e adentrar numa nova versão. Ou seja, né, daqui a alguns anos, muito provavelmente a gente deixe de ser a versão do Estado democrático e passe para um outro Estado, né, pós-moderno, que se chama, né, se o Estado democrático se encontra dentro de uma concepção de Estado moderno, a gente vai adentrar numa ideia de Estado pós-moderno, né, uma transformação da versão do Estado democrático, porque a gente acabou de visualizar na aula de hoje que o Estado democrático está em crise, né, essas 4 crises. Então, se ele está em crise, muito provavelmente a gente vai alterar mais uma vez a versão do Estado, a gente vai deixar, né, de figurar dentro de um Estado democrático e vai passar a um outro Estado. Que Estado é esse? Que Estado que a gente pode adentrar daqui a uns anos? A doutrina não sabe dizer. Pode ser um Estado muito bom, pode ser um Estado que evolua bastante, principalmente em razão dessa ideia de soberania, né? Pode ser um Estado que nos considere cidadãos do mundo, por exemplo, não cidadão de um determinado espaço territorial, né? E aí resolveria muitas questões dos refugiados, por exemplo, né? Então a gente pode estar avançando para um Estado onde o próprio conceito de cidadão e população se mude, se altere, assim como a gente está trabalhando a questão da soberania hoje, né? Que a gente passe a compreender que eu não sou necessariamente uma cidadã brasileira, mas que eu sou cidadã do mundo, que eu pertenço ao mundo. Então pode ser uma mudança boa que venha nesse sentido. Mas também o novo Estado, essa nova versão do Estado que a doutrina trabalha, ela pode vir e retroceder muito, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com crise de representação, crise da própria democracia, essa nova versão ela pode vir num retrocesso da ideia de democracia, né? E a gente retroceder em relação a essas versões do Estado. Então, o fato é, o Estado democrático está em crise, assim como o Estado absolutista passou por um momento de crise em razão da concentração do poder. O Estado liberal também passou por um momento de crise, que foi a questão da desigualdade social, né, daquela igualdade abstrata, sem considerar a desigualdade real social. Então, ele também acabou cedendo para o Estado social. E hoje, o Estado democrático, assim como esses exemplos que eu citei, também está em crise. Então, se a gente for olhar a história, toda vez que um Estado entrou em colapso, entrou em crise, a gente adotou uma nova versão. Então, como lógica, como consequência, agora vai acontecer o mesmo. Em razão dessas crises que a gente está vivenciando, a gente vai adotar uma nova versão do Estado. E aí, como eu disse, uma versão que a gente não tem como prever ainda, né? A doutrina, os estudiosos em relação a esse Estado pós-moderno ainda não tem uma resposta. Pode ser um Estado muito bom, mas pode ser também um Estado que retroaja bastante em relação a tudo que a gente já conquistou, né? Em relação principalmente ao período da nossa Constituição Federal de 88, tá? Então, meus queridos, essa era a minha aula de hoje, era isso que eu queria falar para vocês hoje, trabalhar a questão das crises do Estado e acentuar a questão da crise de representação, porque a gente vai fazer um trabalho em relação à crise de representação. Eu encaminhei para vocês 2 livros, um se chama Ruptura e o outro se chama Como as Democracias Morrem. O trabalho que vocês vão fazer sobre crise de representação ou crise de representatividade vai envolver esses 2 livros. É claro que eu não vou exigir que vocês leiam os 2 livros, tá? Eu vou colocar um documento, um anexo para vocês com um roteiro do que eu quero nesse trabalho. Mas em alguns capítulos ou algumas partes dos livros vocês deverão ler para conseguir fazer esse trabalho, tá? Em essência, né, o que eu quero do trabalho é que vocês trabalhem. Existe de fato uma representação política hoje na nossa sociedade? Essa representação política pode levar ou leva a uma ideia de crise de democracia? Então, o que eu quero é que vocês trabalhem, que argumentem, né, que vocês defendam o ponto de vista, os argumentos de vocês, é trabalhar ao mesmo tempo crise de representatividade e crise de democracia no contexto, no tempo em que a gente vive hoje.
e tendo como base esses 2 livros que eu encaminhei para vocês. Mas é claro que são os livros que eu estou encaminhando, porque são, claro, o ponto de vista que eu, Gabriela, adoto. Eu não como professora, eu como Gabriela sugiro a leitura desses 2 textos. Mas se vocês não concordam com o que vocês vão encontrar de leitura nesses 2 livros, podem utilizar os livros que vão embasar os argumentos de vocês, tá? Então, vocês podem ir além do que eu estou fornecendo, procurar outras informações, outros textos que vão embasar, que vão justificar, que vão dar um suporte teórico aos argumentos de vocês, tá? Mas eu vou explicar mais um pouco do trabalho que vocês deverão fazer nesse material anexo no portal também. E o trabalho é para semana que vem. Então, vocês vão ter uma semana para ler os dispositivos que eu vou mencionar desses 2 livros e para fazerem um texto argumentativo em relação ao pensamento crítico de vocês. Tá legal? Bons estudos! Essa semana eu ainda entro em contato para corrigir, para mencionar, para verificar a questão do trabalho da igualdade, tá? Então, me aguardem que durante essa semana eu apareço para falar com vocês de novo. Um grande beijo e até semana que vem!